Curiosidades do mundo que pouca gente conhece. O baralho é um conjunto de cartas que são utilizadas em jogos variados, de acordo com a preferência dos jogadores. Normalmente, o baralho possui 52 cartas, distribuídas em 4 grupos chamados de naipes: espadas, paus, copas e ouro, os quais possuem 13 cartas de valores numéricos diferentes. Embora haja indícios de que os jogos de cartas teriam surgido na China juntamente com o papel, há outros que apontam uma origem árabe. De qualquer modo, o baralho foi introduzido na Europa durante o século XIV e, a partir do século XV, o desenvolvimento dos processos de impressão e de fabricação de papel propiciou a popularização do baralho em vários países. Acredita-se que o baralho que conhecemos foi criado pelo francês Jacquemin Gringonnieur, sob encomenda do rei Carlos VI de França, e que Gringonnieur teria criado o baralho para representar as divisões sociais da França através dos naipes. Copas representaria o clero, o ouro, a burguesia, a espada, os militares e os paus, os camponeses. As cartas do baralho têm um lado com diversas cores e símbolos, chamado de face, e o outro com um padrão comum a todas as cartas. Além disso, existe a carta coringa, o Joker, que possibilita vantagens especiais a quem fica com ela. Os jogos de baralho ficaram famosos na Idade Média, onde os senhores feudais começaram a apostar terras e escravos, promovendo a riqueza de alguns e a pobreza de outros, de forma quase instantânea, e iniciando aí a compulsão pelos jogos de azar. Filho da puta, nascido a 14 de abril de 1812 e falecido a 25 de agosto de 1835, foi um cavalo puro sangue inglês do Turf da Grã-Bretanha, que ganhou 9 das suas 12 corridas, inclusive a St. Leger Stakes e a Doncaster Cup. Foi pai do cavalo Birmingham, que venceu em St. Leger em 1830 e foi o mais importante leading sire da Grã-Bretanha e Irlanda em 1828. Filho da puta pertenceu a Sir William Maxwell e posteriormente a Mr. Halsworth. O nome Filho da puta teve origem na irritação de Sir William Barnet, proprietário do Arras, onde nasceu o animal, o qual, a quando do nascimento do potrinho, soube que fora traído pela esposa. Sir William, que vivera em Portugal e conhecia bem a língua portuguesa, num excesso de raiva deu este nome ao futuro campeão. Filho da puta foi pintado em óleo numa tela para um famoso pintor inglês chamado John Frederick Herring no ano de 1815. Está posto no Doncaster Museum Service, em Inglaterra. O Cutty Sark é um clipper veleiro britânico da classe Extreme Clipper. É a última das embarcações de transporte de chá preservada como símbolo de uma era. Foi construído em 1869 em Dumbarton, no rio Clyde, na Escócia, nos estaleiros Scott and Linton, com projeto do engenheiro naval Hercules Linton. Foi lançado ao mar a 23 de novembro desse mesmo ano, tendo efetuado a sua primeira viagem em fevereiro de 1870. Deve o seu nome à indumentária da personagem Nanny, uma bruxa dançarina do poema Tam O'Shanter, de Robert Burns, publicado em 1791. A embarcação destinava-se ao transporte de chá, naquela época objeto de um dinâmico comércio entre a China e a Grã-Bretanha. Este comércio gerava grandes lucros, nomeadamente se chegasse a Londres com o primeiro chá da temporada, o que demandava embarcações ágeis e velozes. Em 22 de julho de 1895, foi vendido à empresa portuguesa Joaquim Antunes Ferreira e Companhia por 1.250 libras esterlinas, sendo rebatizado como Ferreira. A sua tripulação portuguesa, não obstante, referia-se ao clipper como pequena camisola, que é a tradução da expressão escocesa Cutty Sark. Até 1922 navegou entre Portugal, Angola, Moçambique, Brasil, Estados Unidos e Reino Unido.